aquele que está em nosso meio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E o rio do Senhor está passando neste lugar. Amém? Deus está neste lugar. E é muito nítido sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Até onde estão as águas do Espírito Santo de Deus na sua vida? Encha-se da presença do Senhor, não perca esta oportunidade. Amém? Graças a Deus. Quero cumprimentá-los a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que já se faz presente em nosso meio. Aleluias. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro do 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 em diante. Mas gostaria de ler esse último versículo do capítulo 15, onde nos diz assim: Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé. Pois eu escolhi um dos seus filhos, aleluias, para ser o rei de Israel. Feche os seus olhos e continue nesta intercessão. Apresente a minha vida na presença do Senhor, que não saia nenhuma palavra a não ser unicamente direcionada pelo nosso Deus. Pai querido, Pai santo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. É com muito prazer, Senhor, que nós estamos na sua presença. É um privilégio, meu Deus, que o Senhor nos concede. Quantos, meu Deus, já não podem te louvar e te adorar? Mas o Senhor nos permite nesta manhã adentrar a tua presença para oferecermos a ti, com uma forma suave e agradável, a nossa adoração. Pai querido, continue falando aos nossos corações. Assim como o Senhor já tem falado conosco desde o momento da escola bíblica, continue ministrando pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Deus, não queremos ser mais os mesmos. Pai querido, muda a nossa conduta e que possamos viver dia após dia, diante do Teu querer e do Teu propósito. Senhor Jesus, nós somos Teu, e a autoridade que prevalece em nós é unicamente a do Senhor, aleluias. Toma este lugar, usa-me, Senhor, como boca do Senhor nesta manhã, e fala, Senhor, direciona, transforma, renova, meu Deus, as nossas vidas na Tua presença, fazendo em nós aquilo que de repente nós nem imaginamos e nem pensamos que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o Senhor venha, meu Deus, tocar em nossas vidas, renovando, purificando, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Pode se sentar, queridos. É motivo de bastante alegria para estarmos aqui nesta manhã de sábado, na casa do Senhor nosso Deus. Né, irmãos? É algo tão que faz parte da nossa vida. Chega o sábado e você levanta, é tão natural e é tão voluntário, né? Você toma seu banho, faz sua higiene, toma seu café, ou se de repente você está em consagração, vem consagrando, tu sabes que faz parte da tua rotina espiritual, né? Sábado de manhã estar na igreja, domingo, sexta-feira, sentar com uma família, estudar a palavra de Deus, né? As devocionais que você faz na presença do Senhor. Então, tudo isso é motivo de cada dia a gente se aprimorar e crescer, amadurecer
na presença do Senhor Jesus. Sem isso, é impossível a gente não amadurecer, né? A gente não vai conseguir amadurecer e crescer na presença de Deus se nós não tivermos estes mecanismos tão preciosos que o Senhor nos favorece. Amém? E hoje a palavra do Senhor, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã, Samuel, capítulo 16. Samuel, o grande profeta, né? Grande profeta do Senhor, o sacerdote ali que Deus vai levantar, vai ungir e vai usá-lo em todo o tempo ali do percurso para que o povo seja orientado, tentando assim compreender qual que era o propósito de Deus para Israel. Então a figura do profeta Samuel, ela é muito importante para o povo de Deus. E Deus, esse homem, ele recebe do Senhor uma ordem, no capítulo 16, ou diria a segunda ordem, antecedendo o capítulo 15. A ordem do capítulo 16 do Senhor é que ele vai à casa de Jessé, ungir um dos seus filhos, conforme a gente narrou no texto. Mas, a gente falando aqui, até o tema de propósito, eu não poderia deixar de citar o que vem antes. Por que Samuel vai tomar essa decisão vinda da parte de Deus? O capítulo 15, fiquei com a tua Bíblia aberta, até para que você me ajude. Vemos aqui que Saul vai receber uma ordem vinda da parte de Deus. Que ordem é essa? Olha só. O Senhor Deus me mandou ungir você. Samuel dizendo a Saul. Para que você fosse rei de Israel, representasse o povo. Agora, Saul, escute isso. Preste atenção. O Deus Todo-Poderoso diz, Ele vai castigar os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas, quando estes vieram do Egito. O contexto aqui, irmãos, quando a gente vai profundo buscando essa história, os amalequitas eram um povo muito mau, matavam sem dó. Pegavam, vamos trazer agora para um contexto atual, pegavam um bebê e simplesmente matavam na frente da mãe sem nenhuma espécie de dó. Os amalequitas eram pessoas que simplesmente ignoravam, não tinham nenhum tipo de atenção, conversão ou até mesmo temor a Deus. Faziam tudo, exatamente tudo que era mal aos olhos de Deus. Então, Samuel vai dizer o seguinte, olha só, Saul, você vai ao ataque dos amalequitas e destrua-os completamente, tudo e eles também. Não deve sobrar nada, Saul. Mate todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul, diante da ordem de Samuel, conforme Deus tinha lhe mandado, olha o que ele faz. Ele convoca o seu exército e Entalim fez uma contagem dos seus soldados, haviam ali 200.000 soldados do povo de Israel, e ele vai guerrear contra os amalequitas. Certo? E Saul, versículo 7, derrota os amalequitas, porém, versículo 8, ele não mata o rei, conforme Deus tinha pedido. Prende Agag, o rei dos amalequitas, mata o povo. Saul e seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, e nem os melhores touros, nem os melhores bezerros, nem os melhores carneiros, enfim. Tudo que era de mais bom, ele não destruiu. E ele vai levar consigo. Aí o Senhor vai falar com Samuel. Olha, Samuel, eu estou arrependido de ter feito Saul rei.
pois ele abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou tão triste, mas tão triste, que ele vai orar a noite inteira em voz alta, clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia em favor de Saul. Senhor, tenha misericórdia, porque Saul, ele era discípulo de Samuel. E eu acredito que o mesmo sentimento que houve dentro de Samuel, de repente foi o mesmo que houve dentro do coração de Jesus, quando ele olha para Judas e percebe que Judas vai tomar um caminho totalmente diferenciado. O erro não está no mestre, o erro não está no ensino, o erro está em tomar atitudes que vão contra a vontade de Deus. Isso é muito perigoso. E por mais que nós tenhamos alguém sobre a nossa cobertura espiritual, nós não podemos decidir por elas. Nem o nosso Deus vai decidir por nós. Ele vai colocar para a gente um caminho. A palavra de Deus vai dizer assim: hoje tu tens um caminho entre o bem, entre a vida e a morte. Escolha qual que tu vai querer. E Samuel está super preocupado. E além da preocupação de Samuel, conhecendo Deus, diante da sua intimidade que ele tem com Deus, ele sabendo do juízo de Deus, ele se preocupa com Saul. Ele vai interceder por Saul. E veja que Deus, ele diz muito direto e objetivo. Não tem jeito, em outras palavras, Samuel, não tem jeito. Estou arrependido. E de repente, depois de uma oração, orar a noite toda, já aconteceu isso com você? Você ora a noite toda e ali... E aí você fala, não, Deus, é exatamente isso mesmo e não há o que fazer. E na manhã seguinte, Samuel sai, vai procurar Saul, bem cedo. Sabe que ele está em um acampamento ali em Carmelo. Olha como, às vezes, né, ser humano, nós, seres humanos, nós somos tão fáceis de ser levados. Porque quando aqui, já está nessa narrativa, onde ele não obedece à voz do Senhor, Saul já tinha feito muitas coisas que desagradavam a Deus. E às vezes a gente fica pensando que o ponto X é o pecadão, como disse o pastor Alexandre no domingo. Mas às vezes acontece de forma decrescente. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E a gente vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está falando com a gente já não está entendendo. Aliás, a gente entende, mas a gente não quer ouvir. E a gente dá uma de lerdo, né? Acho que não foi comigo, não. E Deus está chamando a atenção, e Deus está falando. E veja que aqui, quando ele encontra Saul está em um acampamento. Gente, ele tinha construído um monumento em honra a si mesmo. Ele estava se achando. O propósito que Deus permitiu, diante da escolha do povo, que ele fosse rei de Israel, é para que ele governasse, direcionasse o povo de uma forma sincera, uma conduta verdadeira, que conhecesse o Deus de Israel, sem quebrar nenhum tipo de regras, nenhum tipo das ordens de Deus. E ele era um dos primeiros. E aí Samuel o encontra naquele acampamento em Gilgal, e Samuel o cumprimenta quando chega. E olha só. E aí Saul diz assim para Samuel: que o Senhor Deus te abençoe. Olha, já foi se explicando. Eu obedeci, viu, Samuel, as ordens que Deus me mandou fazer. Eu obedeci. E sabe, Samuel, fiz tudo lá, estava certo. E Samuel olha para Saul e pergunta: Saul, por que é que eu estou ouvindo mugido de vaca, berro de ovelhas? Saul respondeu: mas isso aí, olha,
soldados tomaram os amalequitas, pegaram melhores ovelhas, o melhor gado, para oferecerem sacrifício ao Senhor. Mas a ordem não era para levar nada. Veja o perigo, irmãos. Quando Deus chama a nossa atenção diante de nós, nos colocarmos diante da sua presença, nos arrependendo, para que possamos confessar, e a gente começa a dar desculpas. Parece que a gente está vendo a versão do Éden, né? Adão, Adão, onde você está? O que você fez? A mulher que tu me deste. E sempre uma desculpa atrás da outra. A gente também tem que tomar cuidado, porque aqui, ele fala que foi guerrear, ele vai contar aqui meias verdades. E eu contar a verdade, meias verdades, que vai me favorecer, e aonde também eu posso até influenciar o outro, isso é muito perigoso. É muito perigoso quando eu faço parte de uma conversa, e eu conto simplesmente aquilo que vai me favorecer. O outro restante, eu crio. O outro restante, eu saboto. Queridos, quando Deus olha para mim e para você, Ele sabe muito bem que a gente é limitado e que a gente é seres frágeis. Mas uma vez tendo a mente transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que o caráter de Cristo deve reinar em nós. Precisamos olhar para o Senhor todas as vezes em que vamos fazer algo que a gente para e analisa. Isso vai glorificar a Deus? Será que Deus vai precisar disso mesmo? Às vezes tomamos atitudes que Deus, meu Jesus, e até dizemos o seguinte: olha, isso é para adorar a Deus, isso é para oferecer sacrifício ao Senhor. Cuidemos para não espiritualizarmos coisas das quais Deus nem participou. Deus nem estava lá, mas você está falando que é de Deus. Deus nem participou daquilo. Mas eu espiritualizo. Se de repente isso vai me fazer sair por cima, eu vou espiritualizar. E é o que Saul está fazendo aqui. Ou não? Ele pega uma atitude em que ele deveria ter obedecido e ele espiritualiza. Isso aqui é para adorar a Deus. E veja só, querido, acompanhe comigo aí. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse a noite passada. Aí Saul ainda continua tranquilo. Fale. Pode falar. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é um líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má. E disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Aí, seguindo aqui no versículo 21 adiante, o que é que o Senhor Deus prefere, Saul? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Você se rebeliou contra o Senhor. E isso é um pecado muito grave. Queridos, e ele ainda vai pontuar: o Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. As ordens de Deus não são e não foram feitas para a gente questionar. As ordens de Deus foram feitas para a gente obedecer. Nós obedecemos as ordens do Senhor, aleluias. E todas as vezes que nós desobedecermos, vamos sofrer consequências. Querido, não tem jeito, é a lei. Vamos sofrer
consequências, porque as ordens de Deus a gente não questiona, a gente obedece. E veja que Saul vai pontuar isso, diante do que ele fez, como um ato de adoração. Mas diante daquela situação, Samuel o repreende. E aí, para seguir um pouco adiante, Samuel vai chamar Saul para fora ali do acampamento. Traz o rei Agag. Samuel vai pegar a espada e vai matar o rei, que era para Saul ter matado. O sacerdote, ele não usa espada. As armas do sacerdote são outras. É vaso, é azeite. Não espada. Samuel vai fazer um serviço que era para Saul ter feito. E às vezes, muitas das vezes, na condição espiritual, nós queremos fazer para o outro o que é para o outro fazer. Orar, a gente ora. Interceder, a gente intercede. Irmã, você jejuma comigo? Jejum. Oro com você à madrugada. Mas você também levanta. Você também jejuma. Deus quer ter experiência com você. Deus quer falar com você também. Às vezes a gente acha que só a oração de um consagrado aqui que vai... Querido, as suas mãos têm poder. Deus te levantou com poder e ousadia. E Deus, Ele vai olhar para aquela atitude e vai dizer para Samuel, olha Samuel, o último versículo que nós lemos aí do capítulo 15. Pare de ficar com pena dele. Eu, o Senhor, me arrependi de ter colocado como rei. Capítulo 16. E aí o Senhor vai se voltar para Samuel e vai dizer para ele, até quando você vai ficar com pena de Saul? Eu não quero mais ele como rei de Israel. Pega um chifre, encha de azeite e vai lá na casa de Jessé. Ô, querido, a gente, às vezes, pensa que Deus fugiu do controle das coisas. Porque, de repente, na cabeça de Samuel, parece que estava tudo acabado. Saul era discípulo dele. Ele se compadecia de Saul, sempre ele estava direcionando Saul o que era para ser feito. Tanto que você vai ver na narrativa desta palavra um pouco antes, que ele fica preocupado com o que o povo vai pensar dele diante daquilo que ele fez. Aí ele fala, Samuel, sobe comigo e adora comigo. O povo não pode me ver nessa situação. Samuel está triste. Só que antes um pouquinho deste versículo, Samuel ele vai para a casa dele, para Ramá. Ele fica lá. De repente ele pensa, meu pai, eu fracassei. Como profeta eu fracassei. Era para ter sido diferente. Qual foi o momento que eu falhei? Qual foi o momento que eu não aconselhei ele a fazer as coisas direito? Samuel está muito triste em Ramá, quando ele ouve essa voz do Senhor, conforme a gente narrou. Levanta aí, Samuel. Levanta aí, toma a tua posição. Você ainda tem coisa para fazer. Pega um chifre, encha de azeite. Chifre, em algumas versões, nossa, na palavra de Deus, vai simbolizar força. E você vai lá para a casa de Jessé. Você vai ungir um dos filhos dele. Aleluias. Parecia que estava perdido para Samuel. Mas Deus tinha algo maior. E Samuel, ele vai até a casa de Jessé. E chegando ali, ele os convida para participar de um sacrifício. Eu não vou adentrar aqui nas condições, né? Diante das narrativas aí, por causa do nosso tempo. Mas Samuel, ele chega
Na casa de Jessé, e Jessé tem quantos filhos? Quem se lembra? Quem é que foi lá do Jape? Lembra? Quantos? 8, né? Mas só tinham quantos lá dentro da casa? 7. Ele chega na casa de Jessé, explica toda a situação. Olha, vim aqui para sacrificar o Senhor. Deus me mandou vir aqui. Ele escolheu um dos seus filhos para ser rei. Opa, vamos lá, fazer o banquete, vamos fazer o preparativo. Estão todos ali, menos quem? Davi. Davi estava lá nas campinas, cuidando das ovelhas do pai. E, de repente, se nós olharmos para o profeta, quando ele se depara diante do primeiro que passa por ele, Eliabe, bonitão, fortão, né? Alto. E eu acredito que ele vai se confundir um pouco, porque Eliabe, diante da postura física, é parecido com Saul. E ele vai dizer assim, com certeza esse é o rei. E Deus vai falar no coração dele. Eu acredito que ele já estava tão assim, coitado, uma situação tão desesperadora, da condição de percepção. Nem esperou Deus dar ordem, esse aqui é o rei. Deus falou, não atente para a aparência. Não atente para a aparência. Eu olho o coração, Samuel. Você não está vendo o coração dele, mas eu estou vendo. Passa, Eliabe, vai passando o segundo, vai passando o terceiro, vai passando o quarto, vai passando o quinto, vai passando o sexto, vai passando o sétimo. E não é nenhum deles. Aí Samuel vai olhar para Jessé e vai falar assim, você não tem mais nenhum filho, não? Tem sim um garotinho lá, está lá nas campinas cuidando das ovelhas. Irmãos, Jessé pede para chamar Davi. Ele nem foi convidado para participar do banquete, do sacrifício. Porque quando tem culto lá em casa, automaticamente eu coloco todo mundo para se organizar, não é assim? Chega mais cedo do trabalho, toma banho, janta logo e vamos para o culto. Vai ter culto aqui em casa. Os irmãos vão chegar, quero todo mundo aqui. Não é assim, Malília? Cadê ele? Por que não chamaram ele? Ele estava lá nas campinas, cuidando das ovelhas do pai. Quando Jessé manda chamar Davi, eu imagino essa cena. Davi de cabeça baixa, sujo, porque ele estava mexendo com ovelha, cheirando ovelha. De repente não deu nem tempo de lavar debaixo das unhas, para poder se alimentar, lavar as mãos, fazer higiene. Eu imagino assim, Davi chegando, e Deus fala com o profeta, levanta, porque este aí que eu escolhi para ser o rei de Israel, unge ele. Aleluias. É esse aí, Samuel. É esse aí que está chamando a atenção do meu coração. É esse aí que eu olho para ele e vejo ele compondo louvores na sua harpa no meio daquela colina. É este aí que eu não estou vendo preocupado com a posição, mas ele está servindo o seu pai. É este aí que está desenvolvendo o propósito na minha presença com sinceridade, independente de onde ele esteja. Às vezes a gente fica preocupado demais com a posição que a gente vai exercer. Se preocupe com aquele que te chamou. Fui chamado por Deus. Se é para mim ir lá para o banheiro, lavar os banheiros, fazer a comida, se for para mim servir a água, se for para mim fazer o café, eu faço, porque eu vim para servir. No reino de Deus, querido, não tem posição elevada. O reino de Deus, a posição é servo.
Quer exercer o propósito de Deus com sinceridade? Seja servo. Seja servo. Diaconisa Jane, mas tem hora que dá pra gente dar uma má resposta, porque todo mundo acha que o senhor faz tudo. Levanta a sua cabeça, porque Deus te viu lá no meio das campinas, te escolheu e te chamou e falou: você é meu escolhido. Eu te escolhi para você fazer esta função. Tem uma coisa que eu acho muito bonita. Eu vou falar para vocês. Simples, tá? É simples. Peço perdão, Diaconisa Jane Cleide. Acho bonita a função dela. Vocês percebem que ela nem precisa pedir para trazer um copinho d'água aqui. Ô irmão, isso aqui é ministério, isso aqui é propósito de Deus. Às vezes eu estou aqui sentada nesse banco, eu tenho que ser cutucada. Não tenho vergonha de dizer isso não. Diaconisa Jane, cadê a água do ministrante de hoje? Ai meu Deus, esqueci. E quando a gente é chamado para o propósito de Deus, a gente não vê nenhum embaraço, a gente não vê nenhuma dificuldade, a gente não põe desculpa, a gente não conta meias verdades, a gente não faz de qualquer jeito. O problema de Saul é que ele se preocupou demais com status, e esse negócio de status, principalmente no tempo que estamos vivendo, século 21, isso está perigoso, isso está muito perigoso, querido. Eu fico imaginando Jesus nesse tempo. O posicionamento dele diante do propósito do Pai. Ah, mas ninguém ia entender. Senhor e mestre lavando os pés, servindo esse bando de gente aí, tudo folgada. Ei, reino de Deus é isso. E a gente só entende quando a gente se prontifica a fazer com sinceridade e amor na presença do nosso Deus. Aleluias! Você não faz para homem, você faz para o Senhor da sua vida. Você faz para aquele que derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário. É para ele que você faz. Quando eu pontuei de manhã a tua rotina aos sábados, os dias de culto, você não faz para simplesmente vir à igreja. Você faz porque o Senhor está aqui e você tem um compromisso com Ele. Você exerce porque você o ama. Você faz porque você o venera. Você o entrega a Ele tudo que você tem de melhor, porque Ele é o Senhor da sua vida. Aleluias. Irmãos, quando a gente entende toda essa situação, de como precisamos sermos sinceros, tudo muda na nossa vida. Tudo muda. E se todos nós, povo de Deus, entendermos o que é ser servos sinceros, vivendo o propósito de Deus nessa terra, não há inferno que prevaleça. Não há. Porque a gente entende que a gente tem que fazer, não depende do outro, se o outro vai fazer, a gente faz. Aleluias. E Samuel, quando ele se depara com aquele menino, e Deus o confirmando como rei, eu imagino a alegria extasiante que estava no coração dele. Deus foi fiel a Samuel pela sua sinceridade no seu ministério. Você não vai morrer diante dessa decepção que você teve com Saul. Você vai morrer, mas você vai morrer me agradecendo e muito feliz, porque você foi fiel a mim diante do propósito que eu te entreguei. Eu vou fazer você conhecer quem é que vai governar esse povo. Quem é que vai direcionar este povo. Aleluias. E o que me chama a atenção, diante desta grandiosidade, desta experiência de Saul, Samuel e Davi, é como eu tenho que me avaliar diante dos propósitos de Deus.
E sabe o que me chama mais atenção? Não estava aqui no meu script da mensagem. É que Davi, depois de ter sido ungido rei, na frente de todo mundo, tá? Não foi um negócio em segredo, não. Ó, a família deles, imagina a cabeça dos 7, né? Mas não vamos entrar nesse percurso aqui. Ele podia ter falado assim, ó, agora vocês me respeitam aí, hein? Tá falando com o rei, hein? O rei de Israel. Foi assim, gente? O menino continua humilde. O menino continua simples, levando comida na guerra para os seus irmãos, que eles serviam a Saul, diante das guerras que eles lutavam. O menino continuou ainda cuidando das ovelhas do pai. E lá na frente, quando você vai ver que ele vai frequentar o palácio, que Saul era atormentado por espírito mau, ele ia lá, pegava sua harpa, tocava, dedilhava, adorava a Deus, e o espírito mau saía. Ele saía de dentro do palácio, ia lá para as campinas cuidar das ovelhas. Aleluias! Ele não mudou a sua personalidade, continuou sendo a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque após Samuel ungí-lo, depois de muitos anos depois, que ele vai assumir o trono. E ele continua com a mesma sinceridade que chamou a atenção de Deus lá dentro das colinas. O menino que estava servindo o rei sabia servir uma ovelha. Uriastre, ombris. Às vezes a gente quer servir só quem nos interessa. O menino que estava dentro do palácio, diante de tanta beleza, de tanta riqueza, daqui a pouco ele estava lá no meio das ovelhas, cuidando e tirando os carrapichos dos pelos delas. Exercer o propósito de Deus com sinceridade vai exigir da gente viver em verdade a cada dia, na presença do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. E eu quero te pedir para que você, neste momento, pastor Moisés vai estar orando juntamente conosco. Reflita aí, Salmo capítulo 51, verso 6. O que tu queres, Senhor, é um coração sincero. Sabe quem vai escrever isso? Sabe quem é que escreveu isso e deixou para nós? Davi. E a gente está vivendo numa sociedade que sinceridade é coisa de bobo. Sinceridade, verdade, é coisa de gente quadrada. Irmãos, sinceridade é parte de um dos caráteres de Deus. Aleluias. Pense que quando em nós está sendo desenvolvido o caráter do Senhor, sinceridade é uma delas, porque Deus é verdadeiro, Deus ele é sincero, e Ele busca de nós que sejamos sinceros e verdadeiros todos os momentos da nossa vida. As conversas que você tem com seus amigos, as conversas que você tem com seu cônjuge, com os seus filhos, tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Vai servir o outro, sirva com sinceridade. Porque a gente está no meio de uma sociedade que não quer servir, mas quer ser servido. Mentira? Não. Chega numa loja e você é mal atendido para você ver. Você automaticamente vai pôr lá na caixinha de sugestões. Mal atendimento. Você nem sabe o que está acontecendo com a moça da loja que você entrou? Já experimentou chegar e parar e perguntar assim: oi, tudo bem? E ela te ignorar e você perguntar: tá tudo certo? Queria falar um pouquinho de Jesus para você. Estou vendo que você não está bem. Já experimentou fazer isso, irmãos? O reino de Deus é assim.
a gente serve com sinceridade na presença do Senhor. Porque Ele está à procura desses corações sinceros. Pastor Moisés está com a oportunidade para estar nos dirigindo a Deus em oração. E que possamos nós permanecer na presença do Senhor Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor tocou no teu coração nesta manhã? Após Davi ter sido separado por Deus, o texto nos informa que o Espírito do Senhor se apoderou dele e a partir daquele momento, Davi, ele foi usado por Deus de maneira extraordinária. Em contrapartida, o Espírito do Senhor também se retirou de Saul. E um espírito mau da parte do Senhor o atormentava dia e noite. E esse espírito mau da parte do Senhor só saía quando Davi tocava a sua harpa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele também teve as suas dificuldades. Houve um momento em que ele também teve os seus deslizes e ele caiu. Só que a diferença é que quando Davi foi confrontado pelo Senhor, quando o profeta Natã chegou nele e o confrontou diante do seu pecado, Davi, ele rasgou as suas vestes reais, ele rasgou o seu coração e ele bradou diante de Deus dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito e não afaste-me da tua presença, porque se o teu espírito sair de mim eu morro. Não hesite em pedir perdão para o Senhor. Não hesite em pedir perdão para o Senhor. Se você falhou, se você caiu, peça perdão, porque o Espírito Santo do Senhor vai te ajudar a se erguer. Aleluia. A diferença está aí, irmãos. Um tenta se justificar e o outro clama pela misericórdia do Senhor. Talvez nesta manhã você entrou aqui cabisbaixo porque se sente rejeitado, se sente sem esperança. Gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus está vendo você. Jesus está contemplando a sua vida, Ele entende a sua dor, Ele entende o seu sofrimento, Ele vai aonde você está e te traz para a presença dEle. Nós vamos orar. Eu quero apresentar a tua vida diante do Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio que veio com o desejo de receber a oração? Por uma dificuldade que enfrenta, por uma luta que está passando, e esta luta tem consumido as suas forças, e você gostaria de entregar tudo agora nesta manhã aos pés de Jesus. Se tem alguém, eu quero te convidar a vir aqui à frente e dobrar os teus joelhos diante do altar do Senhor, e nós vamos estender as nossas mãos e apresentar a tua vida diante daquele que tudo pode, diante do Deus Todo-Poderoso, Deus que trabalha por amor aos seus filhos. Amém? Vamos orar, irmãos. Nós temos aqui as nossas irmãs diante do altar do Senhor. Estenda as tuas mãos nesse instante para cá, para o altar, e peça para que o Senhor Deus venha ao encontro da necessidade
das suas servas nesse instante. Pai amado, Pai santo, Deus de amor, Deus de misericórdia. Senhor, nós ouvimos nesta manhã, Pai, a Tua palavra. A Tua palavra poderosa, meu Deus, que nos confronta, que nos faz entender qual é o Teu propósito para a nossa vida. Deus de amor, Deus de verdade. As Tuas filhas, Senhor, encontram-se prostradas diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, Tu conheces a necessidade de cada uma, de cada um. E eu oro nesse instante, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, traga calmaria para o coração, traga refrigério para a alma, traga resposta para o coração aflito, para o coração angustiado. Senhor da glória, traga esperança, traga, meu Deus, discernimento espiritual. Que possamos entender, meu Deus, o Teu agir, o Teu trabalhar na nossa vida. Deus de amor, Deus de misericórdia. Eu oro, Senhor, na autoridade do Teu nome. E eu peço que o Senhor venha intervir de maneira direta, Pai, na vida das Tuas servas e servos, meu Deus, que se colocam diante da Tua presença. Tu sabes, meu Deus, o que se passa no profundo do coração. O Senhor conhece, meu Deus, os nossos sentimentos mais secretos. E eu oro em nome de Jesus, apresentando a vida do Teu povo na Tua presença, Pai. Senhor, que os Teus propósitos possam se cumprir na nossa vida. Meu Deus, que nada venha nos tirar do centro da Tua vontade. Que nada venha nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu peço a Ti, ó Pai, seja conosco. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoe, meu Deus, os nossos trabalhos. Abençoa, Senhor, a nossa família. E nos ensina, meu Deus, a Te honrar. Nos ensina a Te obedecer, a viver os Teus propósitos para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós, irmãos. Que possamos continuar no centro da vontade de Deus. Amém. E vivendo os propósitos dele para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nós estaremos despedindo desse culto com a bênção apostólica. Peço que curve a tua cabeça e nós seremos despedidos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Capaz.